Olá, sejam muito bem-vindos ao workshop Lance Rural, comercialização de gado de reposição. A partir de agora, nós vamos discutir os modelos e alternativas de vendas de animais de reposição. Vamos compartilhar experiências com empresas leiloeiras e escritórios rurais, tanto do Brasil como do Uruguai. O nosso evento abre a programação do Canal Rural na Expo Inter 2014, destinada à pecuária. E o workshop Lance Rural é uma iniciativa do Canal Rural com a coordenação da Assessoria Agropecuária e apoio também da Associação Brasileira de Hereford e Braford. Participam conosco deste workshop Pablo Regis, ele que é diretor da Associação de Consignatários de Ganado e também diretor da empresa Lote 21 do Uruguai. Essa empresa que é uma das mais modernas do setor de leilões certificados no Uruguai e no ano passado comercializou quase 100 mil animais. Também participando conosco, Gustavo Aguiar, ele que é analista da Scott Consultoria, analista de mercado da Scott Consultoria, essa empresa com mais de 20 anos aí de pesquisa no mercado, aí de pesquisa de mercado. E também Fernando Furtado Veloso, ele que representa a coordenação técnica aí do Lance Rural Leilões Certificados. Eu passo de imediato a palavra, primeiramente, para o diretor da Associação de Consignatários de Ganado e da empresa também Lote 21 do Uruguai, Pablo Regis. A palavra é sua. Buenos días. Buenos días a todos. Disculpen el idioma, espero que me entiendan, voy a hablar lo más lento posible. Represento a la Asociación de Consignatarios de Ganado del Uruguay. Somos socios fundadores de Lote 21, nuestra empresa de remates virtuales, de leilados certificados. En el Uruguay, los remates certificados comienzan las primeras pruebas en la década del 90, pero rápidamente entre los años 2000 y 2001 logran consolidarse totalmente en el sistema, y una de las causas más importantes fue la grave crisis sanitaria que tuvo el Uruguay en el año 2000-2001, que fue la fiebre aftosa. A causa de la fiebre aftosa, las autoridades sanitarias del Uruguay prohibieron las concentraciones de ganado, lógicamente para evitar la propagación de la aftosa. Por lo tanto, se prohibieron durante varios meses los remates tradicionales. En la actualidad en Uruguay, ya unos años después, con un sistema consolidado, como les decía, tenemos 3 empresas de remates virtuales, 3 empresas de leilados certificados a nivel nacional, que son Pantalla Uruguay, Plaza Rural y la nuestra, que es Lote 21. Cada una de ellas realiza aproximadamente un poquito más de 12 remates por firma en el año. Y el volumen de los remates varía, obviamente, dependiendo de la época del año, de la situación climática, de la situación forrajera. Varía entre 6.000 y 20.000 vacunos normalmente, con algunos casos de épocas de exceso de oferta, con remates por encima de los 30.000 vacunos. Los porcentajes de ventas en los leilados certificados del Uruguay rondan entre un 75 y un 85% de ventas durante el remate. La mayoría de los lotes que no se venden en el propio remate, gracias a la certificación y a la filmación, generalmente a las pocas horas se venden fuera de pista, como decimos nosotros. ¿Vengo bien? ¿Me vienen entendiendo? ¿Sin problema? Perfecto. En casos, sobre todo en primavera, en veranos lluviosos y temprano en el otoño, normalmente se supera
el 90% de colocación. Cuando la situación climática y forrajera es buena, muchas veces se logra vender hasta el 100% en el propio remate. En nuestros catálogos de venta, aparte de la certificación detallada, también figura la trazabilidad, que hoy en el Uruguay está totalmente consolidada también, y en los links de nuestros remates, de nuestros catálogos en la web, se entra a la trazabilidad individual de cada animal. Bueno, eso realmente también ayuda mucho, transmite mucha seguridad al comprador y también le permite comercializar con tranquilidad al comprador, al productor de carne cuota 481, que generalmente tiene un máximo de edad para sus embarques. ¿Me pasé? Perdón. Bueno. Los remates del lote 21, que es la empresa nuestra, los administra y financia un banco, que es el Banco Comercial, Scotiabank. Para la mayoría de los lotes que subastamos, el plazo es de 90 días para aquel comprador que tenga línea de crédito con el banco. Y si ese comprador prefiere pagar al contado, tiene un 1,5% de descuento en su liquidación. Para el vendedor, si bien vende con 90 días, siempre el vendedor tiene la opción de cobrar o al contado o el día que le convenga, con un interés del 0,5% mensual. Aclaro por las dudas con el tema de los intereses y las tasas que en el Uruguay las ventas de ganado son el 100% en dólares americanos. Las comisiones en el caso nuestro del lote 21 son del 3,7 más impuestos para el vendedor y del 6,4 más impuestos para el comprador. Reitero que en el caso de los pagos, cuando el comprador paga al contado, el vendedor no tiene más remedio que cobrar al contado, no tiene opción. Certificación. Ahí. La certificación. La certificación en los leglados certificados es un punto clave para que funcione y para que sea sustentable el sistema. La certificación es sagrado. El comprador debe recibir lo que se le ofrece sin cambios, lo más preciso posible, y cuanto más detallado sea el informe, mucho mejor. En el caso nuestro de lote 21 contamos con un equipo de 19 veterinarios que certifica y dosifica el 100% de la oferta. Tenemos un convenio con un laboratorio que es el laboratorio Microsules, que es uno de nuestros principales sponsors. Laboratorio Microsules, a cambio de publicidad, nos provee básicamente de ivermectina y de lombricidas. Y en la certificación nuestra le aplicamos, el Uruguay básicamente está dividido en dos y lo corta el Río Negro. La zona norte es zona de garrapata. Todos los ganados del norte van con ivermectina al 3,15 y los del sur, dependiendo de la tropa y de lo que necesiten, van con ivermectina o con lombricidas. Para nosotros ha sido fundamental que los certificadores actúen totalmente independientes, de manera independiente de los escritorios y de los vendedores, para que cuando informen los ganados, para cuando certifiquen los ganados y los tipifiquen, no tengan influencia tanto sea del vendedor como del escritorio. Eso somos totalmente conscientes también y lo hicimos desde el inicio y es muy importante para nosotros. Otro punto importante en la certificación cuando trabajamos con hembras es el tacto o la ecografía. Para nosotros es muy importante todo lo que es vientres, que vayan con tacto, ecografía,
y la fecha en que fue realizada, porque obviamente las preñeces chicas no son detectables, pero sí cuando vendemos un ganado con preñez garantida que tenga el trabajo hecho. La evolución que hemos tenido en Uruguay con los leilados certificados, básicamente hace unos años comenzamos trabajando desde un centro de ventas, que aún lo mantenemos, y con telecentros distribuidos en todo el país. Desde el inicio, nuestra gran preocupación fue juntar a la máxima cantidad de gente en los locales de ventas, tener al comprador con nosotros, poder mirarlo a los ojos, poder ofrecer, tomar un mate, y realmente lo logramos durante un periodo muy corto. Hoy me animo a decirles que ya no se da, salvo excepciones, salvo pequeños grupos. La evolución de la tecnología y el cambio en las costumbres de nuestros clientes fue llevando a que, en la medida que fueron apareciendo herramientas tecnológicas nuevas como la transmisión por internet, la transmisión por televisión, por TV, fundamental, más la transmisión que hay hoy a los teléfonos inteligentes y las tablets, todo eso y el cambio de costumbre llevó a que el sistema cambió en cuanto a que tenemos muy poca gente en los centros de venta. Realmente eso se da y vemos que no lo podemos cambiar, pero bueno, para eso con los cambios tecnológicos nos tenemos que ir adaptando nosotros. No hay cambios en los porcentajes de venta, todo lo contrario, venimos bien con los porcentajes de venta, pero tenemos un cambio más que nada en las costumbres nuestras. Para ello implementamos, ¿qué pasa? Ese comprador que no va al local, a su vez, tampoco está dispuesto en general, sobre todo en los remates largos, a invertir todo el día para comprar 2 o 3 lotes. Generalmente mira el catálogo y dice, bueno, a las 3 de la tarde se rematan los novillos de 1 a 2 y 3 menos cuarto entra y pretende estar media hora en el sistema. Para eso lo que implementamos en el último año, en lote 21, es que en la pantalla del remate, ¿cómo se dice pantalla? En la tela del remate esté permanentemente el precio máximo, precio mínimo y el promedio. Cuando el comprador entra y el remate de la categoría ya comenzó, ya está ubicado en el mercado y es importante que tenga la información porque le da agilidad para arrancar y para comprar. Y bueno, y también en este último remate que tuvimos antes de ayer incorporamos otra herramienta también adaptándonos a ese cambio tecnológico que es una alerta por SMS al celular. El comprador entra antes a la página web, marca los lotes que le interesan, ingresa su celular y 10 minutos antes de que entren esos lotes va a recibir una alerta en el celular. Todos esos cambios al principio cuestan. Esto del celular lo usamos antes de ayer y la verdad que tuvimos 3 o 4 llamadas, 3 o 4 clientes que usaron el sistema. Pero después normalmente va evolucionando. Todo eso le permite al comprador invertir más tiempo en otras actividades y realmente vemos que ese cambio nos está tocando en esta generación, es un cambio importante. Un poquito para finalizar, yo les diría que en el Uruguay los remates virtuales, los leilados certificados, están totalmente consolidados y hoy se da todo lo contrario de cuando empezamos. Hoy los negocios particulares y todos los otros sistemas de negocios se hacen tomando como referencia los remates de las 3 pantallas de Plaza Rural, Pantalla Uruguay y Lote 21. Siempre publicamos los resultados al día siguiente del remate, máximo, mínimo y promedio de cada categoría. Y el resto del sistema basa sus negocios sobre los promedios de cada categoría de los remates. Se da también cuando se hacen ventas o arrendamientos de campos o estancias a portera cerrada, el sistema ya tradicional de los últimos años para fijar el precio de los ganados es el promedio del último remate, del último leilado o de los 2 últimos remates, tomar los 2 promedios. En base a eso, obviamente,
Si el ganado que se está vendiendo es de clase muy superior, se le pone un porcentaje por encima, 10-15%, y en esos rumbos más o menos se van realizando los negocios. Y bueno, consideramos que los remates virtuales, los leilados certificados, son la mezcla justa entre la tradición, que la seguimos teniendo, y la innovación. Yo estaría por acá. Cualquier consulta, a las órdenes. Muchas gracias, Pablo. Nós teremos debate em seguida. Muito obrigada, Pablo. Então, a gente agora dá sequência ao nosso workshop e para nos contar um pouco sobre a pesquisa de mercado de reposição no Brasil, nós vamos ter aí as palavras do analista da Scott Consultoria, Gustavo Aguiar. A palavra é sua, Gustavo. Bom dia. Obrigado. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pelo Canal Rural, feito pela organização dos leilões certificados. Bom, o convite surgiu para que a gente falasse um pouco sobre a experiência da Scott Consultoria com relação à pesquisa do mercado de reposição. Então, vou falar de maneira bem breve, em torno de uns 15 minutos, sobre os principais desafios, de quais são as barreiras que a gente encontra e vem encontrando ao longo das últimas décadas com relação a se obter uma referência do mercado de reposição e como a gente encara esses desafios e as tendências daqui para frente, fazendo, obviamente, uma ligação com essa nova modalidade que são os leilões certificados. Bom, inicialmente, vamos falar um pouquinho do trabalho que a gente faz lá na Scott Consultoria, como um pano de fundo. O nosso trabalho de pesquisa teve início em 96, especificamente para o mercado de reposição. Alguns mercados a gente já trabalhava um pouquinho antes, então a gente já tem quase 20 anos de história de pesquisa dentro desse mercado. E a gente começou a nossa pesquisa em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Tá, então, a gente já trabalha com pesquisa própria aqui no estado durante todo esse tempo. Em 98, 2 anos depois, a gente já trabalhava com referências para 10 estados brasileiros. Então, rapidamente, a gente expandiu a nossa pesquisa, que hoje abrange 14 estados, conforme a gente pode ver no mapa. Os principais estados, em termos de produção de pecuária de corte, estão contemplados aí. Alguns ainda não, mas, sem dúvida, os principais sim. A gente faz uma atualização semanal de preço, então toda a nossa pesquisa e divulgação de referência é feita com base semanal. A gente divulga esses preços para macho e para fêmea, dentro de 4 categorias. Aí são os terneiros desmamados, terneiros com 12 meses, os novilhos e um boi magro. Então, essa referência a gente pode levar para macho ou para fêmea, uma novilha, uma vaca magra também. Desde que a gente começou a fazer esse levantamento em 96, a gente foi construindo essa base de informações que hoje conta aí com quase 34 mil cotações. Então, a gente imagina que a gente tenha uma das bases mais extensas do Brasil com relação à pesquisa própria de mercado de reposição. Bom, então, nesse período, obviamente, a gente acumulou algumas experiências e também se deparou com alguns desafios, né? O que a gente vai falar aqui e fazer aí um pano de fundo para que a gente possa discutir e, obviamente, fazer essa ligação com novas modalidades, que é o que a gente está trazendo aqui hoje. Bom, como desafios, acho que é muito claro para todo mundo, né, que tem contato com o mercado de reposição especificamente, que é a questão da padronização do mercado. Quando a gente fala em adquirir um terneiro, de adquirir um bezerro no Brasil Central, fica-se a dúvida, né? O que é essa categoria? O que é um típico terneiro? O que é um típico bezerro? Então, a gente se depara com essa dificuldade ao tentar passar uma referência para o mercado, já que não há um padrão muito claro. Dentro da questão de padronização, a gente tem diversos itens que podem fazer essa diferença, como peso, idade, época de nascimento, o grau de sangue desse animal, o manejo ao qual ele foi submetido antes de ser desmamado, se teve creep feeding, não teve creep feeding, que tipos de vacina ele levou, enfim, que mês que ele nasceu, o peso de desmama. Então, tudo isso vai influenciar na questão preço. Uma outra questão com relação à padronização é justamente
a homogeneidade dentro de um lote. Às vezes, dentro de um mesmo lote que já foi manejado para ser vendido, a gente tem grandes diferenças aí entre os animais dentro desse lote, o que dificulta a gente compor um preço médio ou uma baliza para o mercado. Outro desafio que a gente se depara frequentemente é com relação às incertezas e a própria especulação, que é um fato mais difícil de ser controlado, que é inerente ao mercado, mas que existe principalmente no mercado de reposição, já que a gente não tem uma baliza muito clara para preços dos animais mais jovens, por exemplo, como a gente tem para os animais terminados, que existe um mercado futuro, existe um mercado mais consolidado, padrões, referências mais bem trabalhados. Então, para os animais mais jovens, que estão mais distantes da idade de abate e obviamente, do seu preço final, existe espaço para essa flutuação mais brusca de preços e espaço, obviamente, para a especulação também. O que promove, por várias vezes, uma diferença considerável de preços das categorias de um agente para o outro. Um outro ponto é com relação ao planejamento comercial. A gente ainda vê, de maneira geral, no Brasil, ainda falhas com relação ao controle de custo de produção, planejamento de compra, o que dá espaço para, às vezes, o comprador aceitar alguns preços ou não fazer não ter uma resistência muito forte a alguns preços, mesmo sabendo que em determinados patamares fica mais difícil fechar a conta, por mais que ele não tenha muito esse conhecimento. Bom, terceiro ponto, obviamente, é o ágio pago. A diferença de preço entre um animal típico de mercado e um animal melhorado, ou um animal cruzado. Hoje a gente tem relatos no Brasil Central de preços de bezerro 20% acima do animal padrão para bovinos de cruzamento industrial. Então, esse é um problema, principalmente do ponto de vista do comprador, já que esse animal que tem um preço maior, ele tem que ser viável numa análise final na hora de ser vendido. Se a gente trabalhar com ágios aí de 7, 8, 9% na hora da venda, dentro de considerando um animal que faz parte de algum programa de bonificação, é viável trabalhar com ágio de 10, 15 até 20% na compra do bezerro. Então, além do ágio que vai ser recebido na hora da venda, esse animal tem que ser mais eficiente para conseguir compensar isso. Então, depende do comprador ter uma avaliação econômica e técnica bem feita, para conseguir avaliar bem isso. Questão de unidade de preço é um outro desafio que a gente se depara aí frequentemente. Preço por cabeça, preço por arroba, preço por quilo. Então, existe ainda esse universo muito frequente para essas três possibilidades no Brasil. Como a gente colocou ali, ainda é muito frequente a gente ver aquela negociação chamada na perna, aquela negociação por cabeça. Gradativamente, isso tem mudado no Brasil. A gente se depara cada vez mais com uma pressão, uma demanda para que a negociação seja feita com base no peso, o que é um padrão para as negociações no Rio Grande do Sul e uma prática do leilão certificado também, o que é um fato bastante positivo. Então, existe essa pressão de mudança, principalmente nesse momento para animais próximos à terminação, falando de novilhos, boi magros, onde a margem de erro é muito pequena. Se comprar um animal com um preço por unidade muito fora do que vai ser recebido num espaço curto de tempo, a margem ou o risco tende a ser muito maior. Então, essa pressão está sendo muito mais intensa para os animais próximos à terminação, mas que naturalmente também vem acontecendo para as categorias mais jovens. Então, essa é uma tendência que já é adotada aqui normalmente no Rio Grande do Sul, o que é muito positivo. Lá na Scott a gente também publica nossos formativos, as referências tanto em arroba como em quilo, já também ajudando a consolidar esse tipo de tendência que a gente enxerga como muito positiva, já que dá clareza, às negociações no mercado. Com relação às regras de comissão, frete, prazo de pagamento, entrega, nessa questão, então, existem vários universos dentro do Brasil. Se a gente falar da região norte ao sul,
ora o vendedor paga a comissão, ora o comprador paga, os valores variam de 1 a 7, 8%. Então, essa regra ela não existe de maneira muito clara, né? O que acaba dando um caráter ainda um pouco nebuloso também no mercado de reposição e faz com que as negociações sejam analisadas meio caso a caso ainda, por conta dessas regras que variam de região para região e de negócio para negócio. Bom, colocado todas essas barreiras, né, a Scott procura, obviamente, para fazer a sua pesquisa e divulgação, estabelecer um padrão mínimo. Tá? Então, com base nesse padrão, a gente divulga o nosso preço e, em cima dessa baliza de mercado, existem as flutuações. Aí, dependendo, obviamente, do peso do animal, dependendo do grau de sangue. Então, a gente procura lançar no mercado um direcionamento para que tanto o comprador como o vendedor possam estabelecer algum tipo de baliza e ajudar na tomada de decisão. O que são as perspectivas, né? O que deve mudar daqui para frente, o que tem que melhorar? Num cenário geral, falando do mercado de cria no contexto nacional, e não é muito diferente também na região sul, a gente tem que as áreas de expansão da atividade de cria, elas estão bastante limitadas, seja pela legislação ambiental, seja por questões de custo de oportunidade ou de mercado mesmo, rentabilidade. Então, o avanço da área ou da atividade de cria em novas áreas, né, o que foi uma tendência histórica no Brasil, esse fato tende a ser minimizado. Então, o preço tende, por sua vez, também a subir junto com essa limitação. O segundo ponto, o setor de cria no Brasil ainda ele é historicamente também ineficiente. O grau de aplicação de tecnologia na produção de bezerro não conseguiu acompanhar a tecnificação aplicada pela recria e pela engorda. Então, a pressão de demanda em cima do produto terneiro, no caso, é muito forte. Então, em longo prazo, o que a gente observa são aumentos de preço para essa categoria muito mais fortes do que aumentos de preço para os animais terminados, para o boi gordo. Essa é uma outra tendência. E sem falar na exigência da qualidade, que tende a ser cada vez maior daqui para frente. Não só porque os investimentos nos sistemas de produção, de recria e engorda, estão sendo feitos numa taxa bastante elevada e vai exigir também que esse terneiro tenha uma qualidade para responder esse estímulo de produtividade. Então, todos esses três fatores em conjunto, a nossa percepção só leva a uma direção, que é de valorização do animal desmamado ou terneiro de maneira geral. O que, por sua vez, vai exigir uma maior transparência. Está se pagando mais, existe uma maior cobrança em cima dessa categoria, então as ações têm que ser mais transparentes, já que a margem, né, econômica do negócio, a gente sabe que ela é estreita. Então, dentro dessa maior transparência, a gente imagina que vem acontecendo e deve acontecer cada vez mais, está relacionado com as boas práticas comerciais, um planejamento de compra, exigir uma transparência na relação compra e venda. Isso já está acontecendo e deve se consolidar cada vez mais. A questão das certificações, né, o que a gente vem tratando dos leilões certificados. Dar um histórico do animal, o que foi feito com ele, de onde que ele vem, informações claras sobre o lote para que o comprador consiga tomar uma decisão, não só de compra ali, mas que tipo de manejo ele vai aplicar em cima daquele terneiro a partir do momento que ele compra. E no fim, parcerias, né, também acho que é uma grande tendência de se trabalhar com produtores específicos de cria voltado para projetos de recria. Então, todas essas tendências a gente imagina que deve acontecer e vem muito de encontro com o que está sendo feito aqui, que é, acho que em última análise, trazer transparência e trazer mais informação à questão comercial dentro do universo do gado de reposição. Bom, era mais ou menos esse o recado, né, colocar essas questões e fazer um pano de fundo para a nossa discussão e apresentação mais detalhada da parte do leilão certificado. Obrigado.